Boa noite a todos. Mais um programa sobre Bhakti Yoga, o caminho da devoção a Deus. E hoje vamos falar mais uma vez, a parte 2 da aula, reencarnação. É um assunto que todos têm muitas dúvidas e façam perguntas. Já tem perguntas da semana passada, vamos respondê-las primeiro. E façam perguntas relacionadas à reencarnação, porque cada dia abordaremos um tema. Então, como reencarnação é um assunto muito difundido e as pessoas querem saber realmente o porquê reencarnamos, por que estamos aqui nesse corpo, qual será a próxima reencarnação, enfim. Como é um assunto dessa magnitude, fizemos 2 aulas sobre isso, vamos fazer agora a segunda. Mas as próximas aulas serão sobre vários temas. Estou pensando em colocar também o tema karma, porque karma é um assunto que todos também têm muita dúvida sobre karma, mas hoje o assunto não vai ser karma, hoje vai ser reencarnação. Então eu já tenho algumas perguntas aqui da semana passada e vamos começar a responder. Eu vou pegar primeiro a pergunta de uma conhecida nossa, que também assiste. Ela chama-se Regina Faustino. Então vamos começar com a pergunta dela. A Regina falou assim: existe uma hierarquia de reencarnação? Ela fez a pergunta. Existe uma hierarquia de reencarnação? O ser humano é o topo da cadeia? Se eu voltar como gato, eu não estou retrocedendo? Bom, são várias perguntas, né? Então aqui, existe uma hierarquia de reencarnação? Sim. A alma, para estar num corpo humano como estamos agora, ela passou no mínimo por 8.400.000 espécies. Nós já fomos tudo. Já fomos ácaro, bactéria, fungo, já fomos animal aquático, terrestre, já fomos aves, já fomos plantas, já fomos tudo. A alma já foi tudo para chegar no corpo humano. Então a reencarnação, para chegar no corpo humano já reencarnamos por todas as espécies. Já fomos tigres, já fomos leões, já fomos elefantes, já fomos tudo. Aí o ser humano é o topo da cadeia, não alimentar, claro, mas a cadeia espiritual. O ser humano é o único que tem a condição, a consciência de saber que nós não somos o corpo, nós somos a alma. Nós somos a alma, nós somos o corpo. Nós estamos nesse corpo agora. Eu estou nesse corpo, você está nesse corpo, e nós sempre nos identificamos com o corpo material, mas nós não somos o corpo material. Quando abandonarmos esse corpo, iremos para outro corpo. Por isso não existe morte. Morte imaterial, morte do corpo, mas a alma nunca morre. A alma nunca vai deixar de existir e a alma nunca foi criada. Foi feita uma pergunta na aula passada sobre alma velha e alma nova, não existe. A alma sempre existiu. A alma é uma centelha de Deus, a alma é uma parte de Deus. Uma parte da energia de Deus, que vive num plano que todos conhecem como Nirvana. Mas o nome dele em sânscrito é Brahmajyoti, ou Brahman. Então todos nós viemos de lá, mas sempre existimos. Nós somos uma centelha de Deus. Então, o ser humano é o topo da cadeia, assim, espiritual. Então temos que aproveitar esse corpo humano, porque é meio raro estarmos nesse corpo humano. Não é fácil estar no corpo humano. A alma, para atingir o corpo humano, não é fácil, e se não servirmos Deus da forma correta, a chance de voltarmos no corpo humano na próxima reencarnação não é muito grande, é 1%. Quanto mais servirmos Deus, maior é a chance de voltar no corpo humano. Por quê? Porque o corpo humano é a única forma de servir Deus. Um animal não consegue servir Deus por livre e espontânea vontade. O animal só serve Deus se o ser humano interferir. Por exemplo, uma vaquinha, o ser humano vai lá, coleta, né, faz a ordenha da vaquinha,
E aí, se esse leite for oferecido para Deus, estamos usando a vaquinha para servir Deus. Uma flor também, como vocês podem ver aqui no quadro, ele, o guru, o mestre espiritual, é a expressão de Deus na Terra. É o devoto mais querido de Deus, o servidor pleno de Deus, e ele é Deus na Terra. Como Jesus Cristo veio também, a representação de Deus na Terra. Então, por isso que a flor que está no quadro, agora na forma de uma guirlanda, a guirlanda quer ser um colar, ela está sendo beneficiada. A alma que estava nessa flor foi beneficiada, porque ao momento que cortamos a flor do vaso, tiramos ela da planta, a alma se desprende do corpo. Da mesma forma nós, a hora que a alma sair do nosso corpo, o corpo começa a entrar em putrefação, o corpo vai apodrecer, não há outra forma. E aí iremos para outro corpo. Quanto tempo demora? Já perguntaram isso na última aula. Não sabemos, a média é 1 ano, mas pode demorar muitos anos ou demorar pouco tempo. Mas isso não importa, estaremos sempre sob a guarda de Deus. Deus está sempre nos protegendo da melhor forma possível. Aí algumas pessoas têm muita pergunta: como está meu ente querido? Como está meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, meu filho que abandonou o corpo? E, enfim, fazemos essas perguntas. Estão bem, todos estão bem. Porque Deus vai dar o melhor para todos, de acordo com o que merecemos. Deus, ele sempre dá o melhor de acordo com o que merecemos. Ele não vai dar o que você não merece. Então, tudo que temos é pelo merecimento, bom ou ruim, mas sempre é o merecimento. Então, a primeira parte da Regina, a pergunta é essa: é o topo? Sim, é o topo da vida, da alma na vida espiritual. O topo no corpo material é o ser humano, e na Terra, porque não é só a Terra que podemos reencarnar. Podemos reencarnar, existem 7 planos acima da Terra, são os planos celestiais, existem os 7 planos abaixo da Terra, que são os planos infernais. Nós podemos ir para lá? Sim. E como que saberemos se vamos para lá ou não? Nós não saberemos, mas de acordo com as nossas ações que temos agora no dia a dia, iremos para algum lugar. A alma vai para o lugar, Deus que programa isso, Deus que faz toda essa conta do que fazemos. Então a alma irá para o próximo corpo de acordo com o que fizemos nessa vida. Depende do que fizermos nessa vida, boa, coisa ruim, ou servir Deus, Deus nos colocará num corpo próprio. Então a Regina continua perguntando aqui, são várias perguntas uma só, né? Aí ela pergunta assim, se eu voltar como gato, eu não estou, gato animal, né? Eu não estou retrocedendo? Então, depende do que você entende por retroceder. Espiritualmente, não. O que é feito espiritualmente, o que é feito para Deus, temos uma poupança eterna, o mérito espiritual eterno. Mesmo que voltando como um gato, um cachorro, ou que for, uma planta, isso é possível? Sim, tudo é possível. Mesmo que voltarmos como outro ser e não um ser humano, não perderemos o que fizemos para Deus. O que fizemos para Deus, o mérito espiritual permanece com a alma, não importa o corpo que ela esteja. E por que, de repente, podemos voltar como um gato? Ou como um cachorro, ou com o que for, qualquer corpo? Porque Deus vai nos colocar no corpo próprio para cumprirmos as reações do que fizemos. É aquela velha história, você planta o bem e você colhe o bem, você planta o mal, você colhe o mal. Mas aonde você vai colher? De acordo com o que você fez, existe um corpo próprio. Às vezes você teve atitudes nessa vida que um ser humano não é o lugar próprio para você cumprir aquilo. E o único lugar próprio para você cumprir isso que você fez nessa vida, na verdade, você está nessa vida. O que você fez, você vai para a próxima. Então, se você tiver que cumprir as reações dessa vida num corpo de um cachorro ou de um gato, na próxima, você vai viver durante 10, 15 anos, 18 anos. E aí você retorna. Em qual corpo? Depende do que você tem que cumprir.
Deus ele vai nos colocar sempre no melhor lugar para cumprirmos o que fizemos. Sempre. Nascer no Brasil, mesmo no corpo humano, nascer no Brasil, nos Estados Unidos, onde for. Não existe isso de raça, de identidade de homem, mulher. A alma não tem sexo. A alma não tem questão racial. A alma não tem nada disso. A alma vai para o lugar que ela tem que cumprir o que ela fez nesse plano, agora nessa vida. Então, você pode voltar rico, pobre, com uma classe social boa ou não, mas isso está definido por Deus. Deus define isso, não somos nós que escolhemos. Nós escolhemos através das atitudes agora. Então, Deus vai nos colocar no corpo próprio. Então, é retroceder? Se você voltar como ser humano, você continua o seu processo espiritual, você pode continuar. Durante um gato, você vai ficar 18 anos, 20 anos ou menos, como um corpo de gato. E como um corpo de gato, você não pode servir Deus. O único corpo que serve Deus é o ser humano. Ou como eu já expliquei antes. Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta dentro dessa, da Regina. Apesar de tudo que eu aprendi, eu voltarei como um ser irracional. Então, o que você aprendeu materialmente, Regina, não só você, qualquer um, eu e todos que estão ouvindo, você vai perder tudo. Você não vai, no próximo corpo, se for como ser humano, onde for, você não vai saber comer sozinho. Você não vai saber falar, se for um ser humano. Você nasce e você não sabe falar. Você nasce e você não sabe se virar. Você não sabe ir no banheiro, você não sabe nada, você depende totalmente da tua mãe. Claro que o teu conhecimento que você adquiriu, você perde tudo. Se nessa vida você fala 10 idiomas, na próxima você não vai levar nada disso para a próxima. Você não vai levar tantas faculdades que você fez, você não vai levar nenhum dinheiro que você teve, nenhum conhecimento material. A única coisa que você leva, o que é? Você leva um mérito espiritual. E a mente também vai para o próximo corpo, os desejos. Quais são os desejos? Os nossos inimigos. O desejo de desfrutar materialmente vai para o próximo corpo. O desejo, a ira, a luxúria, a inveja, a cobiça, a loucura e o ego. Tudo isso vai para a próxima vida. Isso vai para o próximo corpo. Mesmo que você ficar um tempo durante um corpo de fantasma, isso vai para o corpo de fantasma. O fantasma também tem um corpo. Quando a alma está fora desse corpo material, ela abandonar esse corpo, ela pode ir para um corpo de fantasma. E o corpo de fantasma é diferente do nosso. O nosso corpo ele é constituído por 5 elementos materiais e 3 sutis. 5 materiais grosseiros e 3 sutis. Então, você pode ir para um corpo de um fantasma, que a predominância desses elementos nele, qual é? O ar e o éter. O éter é o espaço. O corpo humano, a predominância desses elementos, quais são? É a terra a terra e a água. Então, cada lugar que você tiver, cada plano, terá uma predominância sobre esses elementos materiais que vão envolver sua alma. Porque o fantasma também está no plano material. É muito difícil ir para o plano transcendental, viver com Deus. Mas temos o caminho, temos que seguir a orientação do mestre espiritual. Eu creio que eu já abordei os temas que a Regina perguntou. E vamos ver outra pergunta, porque o tempo passa muito rápido. Vamos ver aqui a pergunta da semana passada. Se tiver pergunta essa semana, pode fazer. Se não der tempo de responder hoje, semana que vem continuaremos com o mesmo tema, porque é um tema muito interessante. A Lucineide perguntou, Lucineide Xavier, a semana passada, a alma reencarnará... Não, peraí. A alma reencarna na mesma família? Tudo é possível, mas não é provável. Tudo é possível, mas é muito difícil. É possível você ganhar na loteria, na Mega Sena, 40 vezes? É possível, mas não é provável. Por que é difícil você reencarnar na mesma família?
Porque você pode reencarnar, como eu falei, em 7 planos celestiais, um diferente do outro. Você pode reencarnar nos 7 planos infernais, um diferente do outro. Você pode vir para a Terra. Você pode vir para a Terra em qualquer corpo. Desses 8 milhões e 400 que nós já passamos, você pode vir em qualquer corpo. Se você vier no corpo humano, você pode nascer em qualquer lugar do mundo, qualquer casa do mundo. O que vai identificar, o que vai te levar a viver, reencarnar na mesma família ou não, são as suas atitudes. Mas a sua atitude tem que combinar com a atitude da sua família. Isso é muito difícil. Porque na sua família um é diferente do outro. Um é mais bonzinho que o outro, um é mais ruim que o outro, um serve mais Deus do que o outro. Não é porque você está na mesma família que todos são iguais. Então é muito difícil você reencarnar na mesma família. A nossa mente quer aceitar isso. A nossa mente gostaria, por quê? Porque temos afeto, temos amor pelo nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nossa mulher, nosso marido, pelos entes queridos. Nós queríamos que o nosso cachorro, quando abandonasse o corpo, o próximo cachorro fosse aquela alma que está naquele. Tem até alguns filmes que falam isso, né? Mas isso é muito difícil. Nós queríamos ouvir isso. Mas a verdade é qual? Tudo que eu estou falando, existe um conflito de filosofias, claro. Senão existiria somente uma. Se todas as filosofias, os conceitos fossem iguais, não teriam vários, teriam só. Mas não é assim. Então, o que eu estou falando, estou falando baseado nas escrituras milenares da Índia. Tem mais de 5.000 anos essas escrituras. E Deus deixou isso escrito através da sua reencarnação, do seu avatar. O avatar literário, Vyasadeva. Ele deixou isso escrito. Tem mais de 5.000 anos. Toda essa teoria que eu estou falando agora. Então, eu estou falando baseado no que eu acredito, na minha fé. Claro que isso daí pode estar discordando da fé de vocês, de alguns que estão ouvindo. Por exemplo, tem algumas filosofias que falam que o ser humano não volta como animal, então. É a teoria, essa é a filosofia de vocês. Agora, a nossa filosofia, que tem mais de 5.000 anos, fala que sim, você pode voltar como tudo. Não existe alma velha e alma nova. Todas as almas vieram de Deus, é uma centelha de Deus. Sempre existimos, nunca fomos criados. Deus não foi criado, nós somos uma parte da energia dele, por isso que não somos criados. A alma nunca foi criada e a alma nunca vai ser extinta, a alma nunca vai morrer. Então, são discordâncias. Mas eu estou aqui pregando o Bhakti Yoga, o processo devocional a Deus que seguimos os Vedas, as Escrituras. Então, é isso que eu posso te falar, Lucineide. Tem uma outra pergunta aqui. Outra pergunta aqui da Gabri e Fabi. Ela teve um filho que nasceu morto, né? E é possível que ele reencarne como meu filho? Sim, tudo é possível. Outra vez, tudo é possível. Nós não sabemos, Deus sabe. Deus vai colocar a alma que era o seu filho, vai colocar essa alma no melhor lugar para ele. Pense que Deus sempre vai dar o melhor caminho para a alma que era seu filho. Infelizmente, não sei porquê, tem os motivos, Deus sabe o motivo, porque ele não sobreviveu, mas era o karma dele, ele tinha que cumprir isso, ele tinha que viver um certo período dentro de você, enfim, não sei quanto tempo você abortou, o que aconteceu. Mas o karma dele era esse e agora ele está seguindo o caminho dele, da alma. A alma está seguindo, ele pode voltar com o seu filho? Pode, mas se a melhor situação para ele cumprir as reações dele não for como o seu filho, Deus vai colocá-lo no melhor lugar. Pense sempre nisso. Deus nos coloca sempre no melhor lugar, sempre. Deus é o nosso melhor amigo. Ele está sempre nos dando o melhor. Deus é supremo e Ele pode tudo, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele sabe tudo. E Ele é onipresente. Por que Deus sabe as nossas ações boas e ruins? Não adianta nós escondermos embaixo do tapete, varrer a sujeira embaixo do tapete. Deus está dentro do nosso coração, olhando a nossa alma.
porque nossa alma se aloja dentro do coração. Deus está dentro do coração nos observando, na forma de Paramatma. Então, ele sabe tudo, ele vai colocar a alma que era o seu filho em qualquer lugar, no melhor lugar. Se o melhor lugar para o seu filho agora, nessa próxima vida, não for nascer no seu ventre, ele vai nascer no ventre melhor para ele. Voltando a falar, essa é a nossa filosofia. Não quero entrar em conflito com nenhuma outra filosofia, cada um tem sua fé. Outra pergunta da Joyce. Como vou saber que a minha dívida, qual o meu karma? Não sabemos. Nunca saberemos qual a nossa dívida, mas estamos cumprindo. Mas a dívida, o karma, não é algo ruim. Deus não é nosso inimigo. Deus não temos que temer a Deus, temos que amar a Deus. Deus ele nos coloca nessa situação de dificuldade, às vezes, como a Covid agora, para quê? Para que ele nos purifique, para purificar a alma. Deus não está preocupado com o nosso corpo. Deus não está preocupado com o nosso corpo material. Deus está preocupado com a nossa alma. Se Deus estivesse preocupado com o nosso corpo, ele não teria colocado a Covid-19 no mundo agora, para atingir o ser humano. E qualquer doença, câncer, AIDS, diabetes, qualquer doença, tuberculose, o que for, ele não teria colocado a doença se ele estivesse preocupado com o nosso corpo. As doenças vêm, as misérias materiais, são 3 misérias. Tem uma aula que eu dei só sobre isso. Tem um canal do YouTube com todas as aulas anteriores. Vai ser postado aí esse canal nos comentários. Tem todas as aulas anteriores. E quais são as 3 misérias materiais? Doença física e mental é uma, doença física e mental, a primeira. Fenômenos da natureza, terremoto, maremoto, tufão, enfim, o que for da natureza, que não temos nenhum controle sobre isso. E agentes externos. Quais são os agentes externos? Vírus, bactéria, fungo, mosquito, para dar dengue, para dar tudo. Não temos como fugir disso, esse é o nosso karma. Alguns pegam, outros não. Alguns sofrem, outros não. Uns sofrem mais, outros menos, de acordo com o nosso karma. Não tem a ver com a nossa idade, com nossa... Enfim, isso daí a ciência fala. Mas tem gente morrendo de Covid-19, criança ou adulto, novo. Então, tudo está relacionado ao nosso karma. Tudo, tudo, tudo. Qual é o nosso karma? Não sabemos. E também isso não importa. O que importa é enfrentarmos o nosso karma da melhor forma possível. E qual a melhor forma possível de enfrentar o karma, as dificuldades? Porque karma não é só coisa ruim, karma é bom material também. O que vem de bom material para você é seu karma também. Karma não é só ruim. Tem o karma bom e o karma ruim, e o mérito espiritual. Então, devemos cumprir o karma da melhor forma possível e servir Deus. O nosso foco é servir Deus. A Bhakti Yoga é servir Deus. A alma tem que servir Deus, senão ela nunca vai sair desse ciclo de reencarnações. Enquanto ela continuar fazendo somente para si, ou para a sua família, ou para o seu estado, ou para quem for, regional, se fizer algo regional para um grupo de pessoas, ou de animais, o que for, você não está servindo da forma correta. A forma correta é servir Deus, porque Deus é a raiz da árvore. Se você servir um grupo específico, você vai molhar a folha da árvore. Mas não conseguimos servir o mundo inteiro. E se servirmos todos desse mundo, não existe só o mundo, não existe só a Terra, existem outros planos. Não temos como servir todos. Servir Deus, servindo a raiz da árvore, regando a raiz da árvore, toda a planta ficará bem. Quando comemos um alimento, ele vai para o estômago, ele entra pela boca, mas todas as células serão nutridas. É outra analogia. Vamos ver outra pergunta aqui. Pergunta da Elaine. Nosso signo influencia em nossa reencarnação? Então, Elaine, acontece o seguinte. A astrologia é uma ciência exata, mas não essa astrologia que coloca no jornal, você nasceu tal dia, tem que ver o ano, tem que ver o dia, o horário e o local. Porque quando você nasce, os planetas estão alinhados de uma forma. Não que o signo vai te levar, vai te relacionar com a reencarnação. O signo, ele vai
ele vai fazer com que o karma atinja você. A movimentação planetária, cada um tem um planeta em uma casa certa, tal, é tudo muito complicado isso. Eu não sou astrólogo, mas eu já vi alguma coisa sobre isso. Então, ele não vai influenciar na nossa reencarnação. Essa vida está relacionada ao signo, não só ao signo Áries, Capricórnio, isso. Tem os planetas que são muito importantes também. Mas isso é outro assunto, tá? Lucinha. A Lucinha está perguntando: por que alguns espíritos desencarnados se manifestam e outros não? Sempre via meu pai, já que minha mãe não. Então, por que alguns se manifestam e outros não? De acordo com o que ele fez nessa vida, quer dizer, na vida anterior, quando ele estava no corpo humano, ele vai ficar um tempo como espírito, sem reencarnar novamente no mundo material, que eu digo na Terra, por exemplo, nos planos celestiais. Ele está num corpo sutil. Durante quanto tempo, não sabemos. Deus vai estipular isso. Quando for o momento certo, tiver o corpo certo para ele reencarnar, ele reencarnará. Quando tiver, essa que é a diferença entre um reencarnar demorar mais e o outro não. Quando tiver o corpo correto para aquela alma entrar, Deus colocará aquela alma naquele ventre. Porque um fala e outro não fala, é o estágio que eles estão. Mas não temos que nos preocupar com isso, Elaine. Pelo menos a Bhakti Yoga, a filosofia que eu sigo, é servir Deus. O seu pai está muito bem, sua mãe está muito bem. Sempre todos que abandonaram esse corpo estão muito bem. E todos que estão no planeta Terra estão muito bem. Por quê? Porque Deus está dando o que merecemos. E o que merecemos é o melhor. É a purificação da alma. Temos que encarar isso como a Covid-19 é a purificação da alma de todo ser humano que está na Terra agora. Quando acabar a Covid-19, essa pandemia, quando Deus achar necessário, que todos já se purificaram da forma que cada um tinha que se purificar. Deus coordena tudo, nós não coordenamos nada, nós não mandamos em nada. Se Deus quiser acabar a Covid, Ele vai fazer com que um cientista... Por que as vacinas ainda estão em teste e ainda não tem nenhuma eficaz? Porque Deus ainda não é o momento. A hora que for o momento, Ele vai colocar o conhecimento para o cientista fazer a vacina correta e acabar com esse problema ou ser controlado. Tudo está na mão de Deus, nós temos que confiar nisso. Aí estão perguntando sobre astrologia aqui, eu não vou responder porque não é nosso tema, tá? Astrologia, consulte um astrólogo fidedigno, um astrólogo realmente que não está interessado no seu dinheiro. Ele estudou, ele está... Porque a astrologia ocidental, tudo veio do Oriente. A astrologia está descrita nos Vedas, que tem 5.000 anos as escrituras. Então tudo veio do Oriente, tudo veio da Índia, essa parte. E aí o Ocidente captou, só que há mudanças. Então, se você conseguir pegar um astrólogo védico que usa o sistema antigo, o sistema védico, ele vai te dar um esclarecimento muito melhor sobre o seu karma, sobre a sua vida. A pergunta da Vilma. É sobre karma, Vilma. Tudo que você adquire de karma, qualquer problema que nós temos de saúde, o que for, é o nosso karma. Temos que cumpri-lo, não outra forma. Ninguém vai tirar seu karma. A única opção que você tem de alguém tirar todo o seu karma, Deus vai tirar todo o seu karma, se você se dedicar 24 horas a Ele. Se você não pensar mais em você, você não pensar em mais ninguém do plano material, você se dedicar 24 horas a Ele, pregando a consciência dEle, cantando os nomes dEle. Aí Ele livra todo o seu karma. Mas isso é muito raro, muito raro. Então nós temos que cumprir qualquer problema de saúde, mental ou físico, qualquer problema que tenhamos, temos que ter a consciência que Deus está nos dando para purificar nossa alma.
Como eu falei no início, Deus não está preocupado com o nosso corpo material. Deus está preocupado com a nossa alma. E Ele quer que nós amemos Ele. Porque a única coisa que Deus não tem nosso é o nosso amor. Deus não tem nosso amor. Ninguém ama a Deus. Ninguém que está encarnado aqui no plano material ama a Deus. Não temos uma gota de amor puro por Deus. Amor puro por Deus. Amor não é tipo, eu amo Deus como eu amo chocolate, como eu amo pizza. Não, isso não é amor por Deus. Amor por Deus é dito, amor puro por Deus é dito, que é o amor de mãe por filho, que é incondicional, na potência infinita. Porque a mãe ama o filho durante, 80 anos, 90 anos no máximo. Ela ama o filho, porque ela abandonou o corpo, ela não sabe mais quem é o filho dela. Ela amou o filho no máximo durante 90 anos. Você imagina amar alguém, a Deus, pela eternidade. Isso é o amor puro por Deus. É o amor de mãe potencializado pela eternidade. E Deus mesmo, quando Ele veio há 535 anos atrás, Ele falou, se alguém tiver uma gota de amor puro por mim, eu o levarei comigo para o mundo transcendental. Agora começaram as perguntas de hoje. Cláudia Almeida. Ela está falando sobre alguém que revelou para os filhos que eles foram suicidas, né? Enfim, que você pediu para ser mãe deles. Na verdade, nós não temos nenhum controle sobre isso. Você tem que ver quem está te dando essas orientações. Quem é o mestre dessa pessoa que está te orientando? Porque temos que ver sempre quem é o mestre do mestre do mestre. Quando você entra numa faculdade, o que vai dar o aval que a faculdade é boa? Quem são os professores? E quem foi o professor daquele professor? Enfim, existe a sucessão discipular. Tem muita gente falando muitas coisas, né? Temos que realmente ver. Você pediu para ser mãe deles, é Deus que organiza isso, não somos nós. Nós não controlamos nada. As pessoas falam normalmente, né? Isso é o que os outros querem ouvir. Mas nem sempre isso é verdade. Às vezes é verdade, mas nem sempre é verdade. Não temos que ir atrás do que queremos ouvir, temos que buscar a verdade. E como que iremos buscar a verdade? Se você tiver vontade de descobrir a verdade, de se conectar com Deus, e a única forma da verdade descender, porque a verdade vem direto de Deus, é você servir Ele. Você servindo Deus, você purifica a alma e aí Ele te dá a verdade, para não ser enganado. Tem muita gente no mundo inteiro enganando muita gente. Então temos que tomar cuidado com algumas coisas que falam para nós. Nem sempre, a maioria das vezes não é verdade, porque se você consultar 10 pessoas diferentes que seguem essa linha, eu garanto que a maioria vai ser um diferente do outro. E quem tem a razão? Nós sabemos, nós não temos a alma limpa, sincera, totalmente limpa, para saber. Só Deus vai dar essa visão para nós. E essa visão só virá quando a nossa alma estiver purificada, a nossa alma limpa. Por isso que Deus dá as dificuldades para nós. Nós fizemos algo de ruim para alguém e vamos ter que cumprir isso. Nas vidas anteriores fizemos algo de ruim para alguém, para algumas almas, e estamos cumprindo isso, mas é uma purificação da alma. Então, quando Deus dá para nós a dificuldade, e a nossa vida, a maioria das vezes é dificuldade, ou se não é a maioria, é dificuldade e não dificuldade, alegria e tristeza, alegria e tristeza. Desde o momento que você nasceu, alguns choram, outros não. E durante a vida você vai chorar ou vai dar risada. É alegria e tristeza, até o momento da sua morte. O que influencia isso? O karma. Se você tem o karma bom, você vai ser mais feliz, materialmente. Se você tem o karma ruim, você vai sofrer mais. Mas nós estamos na dualidade. O mundo material, a Terra é a dualidade. Sofrimento, alegria. Calor, frio. Não é só um ou só o outro.
Um ciclo. Ninguém é só feliz, ninguém é só triste. E como eu falei, o que vai influenciar mais um ou mais outro é o seu karma. O que você fez nas vidas anteriores, você está cumprindo agora. Mas isso é a graça de Deus. Deus está querendo nos purificar nossa alma. E como que Ele purifica a alma? Cumprindo o que fizemos para os outros. Bom ou ruim? Se você fez somente coisa boa para os outros, você tem uma vida muito boa material agora. É uma purificação. E a coisa ruim também é uma purificação. Deus dá sempre o melhor para nós, o que merecemos. Por isso que alguns pedem, uns conseguem, outros não. Por que a pessoa consegue? Porque era o karma dele conseguir. E por que o outro não consegue? Porque não era o karma. Deus, quando pedimos algo para Deus e conseguimos, é porque é aquilo que Deus queria. Quando pedimos algo para Deus e não conseguimos, é porque não era aquilo que Deus queria para nós. Nós vamos sempre conseguir o que Deus quer, não o que nós queremos. Se nós conseguíssemos o que nós queremos, não existiria Covid-19 no mundo. Não existiria doença no mundo. Todo mundo estaria bem de vida. Ninguém teria doença. Ninguém seria pobre. Mas não é assim. Deus não é injusto. Deus é a suprema personalidade de Deus é o mais justo que existe. Não existe ninguém mais justo do que Ele. Vamos ver se tem outra pergunta. Doralissa Miranda. Qual é a relação de uma pessoa ser bipolar nessa vida? Quando eu falei, Doralice, não sei se você estava ouvindo, Doralisa, desculpa, se você estava já aqui no canal, mas quando eu falei que existem 3 misérias materiais, que todo ser humano está sujeito a passar. A primeira delas é o que eu falei, doença física ou mental, bipolaridade, esquizofrenia, depressão, qualquer problema mental, né? Não estou falando em loucura, estou falando em algum distúrbio mental, que a pessoa tenha bipolaridade, o que for, pertence ao nosso karma. Deus nos colocou isso por quê? Porque Ele está tentando, novamente vou falar, purificar nossa alma. Isso é para purificar nossa alma. Por que uma pessoa nasce aleijada? Por que uma pessoa perde o braço? Você acha que Deus gostaria que um servo dele, nós somos a centelha dele, nós somos uma pequena parte dele. Você acha que Deus gostaria que nós perdêssemos o braço? Ou a perna? Ou a vida com a Covid? Mas nós não perdemos a vida, porque nós somos a alma. Somente vamos mudar o corpo. Quando perdemos um braço nessa vida, ou a perna, o que acontecer? Nós trocamos de corpo como trocamos de roupa. Claro que a roupa é muito mais rápida. Mas o corpo, quando ele não está mais próprio para viver, a alma não consegue mais fazer o que tem que fazer. Quando ela cumprir o seu karma, Deus nos tira desse corpo e coloca em outro corpo. Por isso que para sair desse ciclo de reencarnações, a única forma que existe de sair dessa roda do samsara, que é dita, a palavra em sânscrito, essa roda de reencarnações, a única forma é começar a servir Deus, cantando o seu santo nome, cantar o Mahamantra Hare Krishna. Falando nisso, vamos começar a cantar juntos, porque a prática mais forte que existe é cantar os nomes de Deus. Todas as religiões, praticamente todas, têm um consenso sobre isso. O católico, o cristão fala: santificado seja o vosso nome, é uma oração dos católicos. Os evangélicos cantam as glórias de Deus com fervor. O Islã também canta os mantras, enfim. O budismo canta mantra também, a escola budista, depende da escola budista, canta mantra. Então, o som é a única forma de nos conectar com Deus. E o que Deus mais gosta que façamos, falar sobre Ele e escutar sobre Ele.
cantar os nomes dele, escutar os nomes dele. Então, por isso que vamos fazer isso agora. Quem quiser receber esse mantra gravado aqui, uma pessoa que canta bem com instrumento musical, é agradável escutar. Quem quiser receber pode ligar para o meu WhatsApp, entrar em contato. Ligar não, é melhor mandar mensagem pelo WhatsApp. Eu vou falar o WhatsApp aqui, ele vai ser postado aí no grupo também, nos comentários. É 11 São Paulo 995760146. Vou repetir. 11 São Paulo 995760146. Pode pedir que eu mando esse mantra para você. E também temos todos os dias aula aqui no Templo de São Paulo online. O Templo de São Paulo online está sendo transmitido todos os dias pelo Facebook e o Instagram também. Só de terça-feira que o Instagram não está transmitindo a aula, porque aí entramos com o canal do Hugo. Mas todos os outros dias, de segunda a segunda, fazemos das 7 às 8, cantamos mantras, das 8 às 9, 9 e pouquinho, damos aula, aberta a perguntas. Então, se vocês tiverem dúvidas ainda sobre qualquer assunto espiritual, podem entrar em contato comigo, eu passo o link, e o link também será postado aí durante a canção do mantra, será postado o link do Facebook. E das aulas anteriores também, temos todas as aulas anteriores no YouTube do Templo. Vamos cantar junto então, porque está terminando o programa, e é muito importante cantarmos junto. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. São 3 palavras, Hare, Krishna e Rama. Quem quiser também esse mantra, eu posso dar para vocês escrito. Só um minutinho. Desculpa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
assim cantamos juntos o Mahamantra Hare Krishna, são 3 nomes de Deus. Esse mantra é o mantra mais forte, mais potente que existe na era que vivemos hoje. A era que vivemos hoje é chamado Kali Yuga. Tudo isso está descrito nas escrituras sagradas de mais de 5.000 anos. É a era da desavença, é a era da querela, é tudo que vemos aí, os políticos que só querem o lado deles, tudo que vemos aí. E esse mantra, ele tem o poder de limpar a alma. Não é só algo externo, não é só nossa mente, não é só nossas dificuldades externas. Ele limpa a nossa alma. E através da limpeza da alma, nós vamos ser mais humildes, nós vamos ser mais tolerantes. Hoje ninguém tem tolerância para nada. Então vamos ser mais humildes, mais tolerantes. E algo que é muito difícil, dar honra, dar respeito para o outro sem querer em troca. Então você tem que respeitar o próximo, mesmo que ele te agrida verbalmente, mesmo que ele não goste de você. É muito difícil, isso é muito difícil. Eu não consigo, a maioria das pessoas não conseguem. Mas o Mahamantra Hare Krishna, esse mantra, ele vai purificando a alma. E com a limpeza da alma, vamos conseguir isso. Somente com a limpeza da alma, vamos nos tornar menos irados, menos nervosos, menos luxuriosos, com menos ganância. Com todos os defeitos que temos, vão sendo tirados gradativamente, com a limpeza da alma. Isso daí tudo não está na inteligência, não está na mente, está na alma. Então, cantando esse mantra, iremos ser mais humildes, tolerantes e dar honra a todos sem querer em troca. Vamos diminuir nossa luxúria, nossa inveja, nossa cobiça, nossa loucura, nosso ego. Tudo isso através desse mantra. Então, quanto mais escutarmos esse mantra e cantarmos juntos, mais a alma será limpa. Todo o resto, tudo que procuramos na vida, na verdade, está relacionado ao karma. Tudo material está relacionado ao karma. A próxima aula falarei sobre karma. E se tiver mais alguma pergunta sobre reencarnação, responderemos. Mas vamos falar sobre karma, porque é algo muito importante e as pessoas têm uma noção de karma muito simplória, muito superficial. Karma é algo muito profundo. Então, minhas reverências a todos. Dandavat Pranam é nosso cumprimento. Dandavat Pranam quer dizer reverência total. Encostamos a cabeça no chão para você que está aí ouvindo, porque você está dando a oportunidade de nós fazermos o serviço a Deus. Do Templo de São Paulo fazer serviço a Deus. E a função do Templo de São Paulo é servir Deus. Então, muito obrigado pela audiência e espero que tenha sido válido para vocês o conceito da filosofia milenar da Índia. E a próxima terça-feira, às 20 horas, falaremos sobre karma. Venham com perguntas já sobre karma e aí responderemos dentro da nossa filosofia. Dandavat Pranam, minhas reverências completas. Para quem está ao vivo ainda no Facebook, no canal do Templo de São Paulo, vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Se for feita alguma pergunta de quem está assistindo, o Facebook. Vamos aguardar um pouquinho, porque tem o delay de quando eu falo para vocês escutarem. E aí, se tiver alguma pergunta, será respondida. A Alessandra já fez uma pergunta, vamos ver. A Alessandra, que o nome dela é espiritual, Alessandra iniciada na consciência de Krishna, ela faz parte da nossa família. Qual é a nossa família? A família de Krishna. A nossa real família é a família de Krishna. Siladhara Maharaj fala, nosso pai, nossa mãe, nosso tudo é Deus. O resto é temporário. O pai que conhecemos, a mãe, o filho, a filha, a mulher, tudo que conhecemos é temporário. Mas Deus é o nosso Pai eterno, Deus é a nossa mãe eterna, Deus é tudo para nós. Nós somos uma centelha divina, como eu estava falando antes. Somos uma centelha da energia de Deus.
um fragmento da energia de Deus. Vamos ver a pergunta da Alessandra, ou melhor, desculpa, não é Alessandra, é Annapurna Didi Kijai. Annapurna é o nome dela. E Jai para todos que estão assistindo também. É que eu não sei quem está assistindo agora, eu não consigo ver todo mundo, mas todo mundo que está aí, vamos falar Jai, porque todos merecem. Estão fazendo serviço devocional agora. O que Krishna mais gosta, escutar, falar e escutar sobre Deus. A pergunta dela é assim: você pode falar sobre os vícios? Como podemos tirar isso da nossa vida? E por que queremos os vícios? Existem vários tipos de vícios, né, Alessandra? Desculpa, Annapurna. Eu não sei qual foi o que você quer dizer com vício. Se é vício, por exemplo, maus hábitos são vícios que temos. Né? Maus hábitos são vícios, mas o vício, normalmente o vício está ligado a jogos, está ligado a drogas lícitas e ilícitas, né? Não sei se é isso que você quis dizer. Se puder escrever de novo aí para complementar a pergunta, mas eu já vou falando. Tudo está relacionado. Peraí, deixa eu ver tua pergunta. Como podemos tirar isso? Tudo que temos de ruim, Alessandra, maus hábitos, vícios, como eu estava falando, a inveja, a cobiça, a ira, a loucura, o ego, a luxúria, tudo isso será tirado somente de uma forma. Srila Siddhar Maharaj fala, só existe uma forma para tirarmos tudo isso gradativamente. E as drogas também, ilícita, ilícita, comer carne, tudo. Temos ajuda da inteligência. Srila Maharaj foi perguntado sobre isso outro dia, ele falou, temos a inteligência vai nos ajudar, porque tudo isso aí está na nossa mente. Tudo isso está na nossa mente, a inteligência está para ajudar. Então, de repente, vou dar um exemplo, alguém gosta de tomar álcool, se intoxicar com vinho, com champanhe, isso é intoxicação espiritual. Então a pessoa vai se intoxicar com álcool. Ela tem vontade, a mente quer, mas a inteligência dela fala não. Porque o devoto não toma álcool. Isso dificulta a vida devocional. Então a inteligência vai fazer com que você não faça o que é ruim para a vida devocional. Não estamos falando em saúde, estamos falando em vida devocional, porque o nosso objetivo é vida devocional. Então, você controla com a inteligência, mas o controle mesmo é feito com a alma. Você tem que limpar a alma, você, que eu digo todos nós, eu também, todo mundo que está assistindo, nós temos que limpar nossa alma. A única forma de tirarmos a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego é limpar a alma. A única forma de sermos humildes e tolerantes e dar honra e respeito sem querer em troca é limpar a alma. Não adianta querer outra coisa, não existe outro processo. O processo é limpar a alma. E qual o processo que limpa a alma? Srila Siddhar Maharaj falou isso no seu livro, Sri Prabhupada Jivanamrita, ou Jivanamrita, cada um fala de uma forma, mas a única forma, Srila Siddhar Maharaj fala, é a Bhakti Yoga. É o processo devocional a Deus, a Bhakti Yoga. São 9 processos devocionais principais. E os 2 principais são falar sobre Deus, Harikata, cantar o seu santo nome, escutar sobre Deus, escutar Harikata, escutar o santo nome, escutar as canções, cantar as canções. Esses são os 2 processos principais, mas tem os 9. E também tem 64, mas os principais são esses. Fazendo isso, seremos mais humildes e tolerantes, daremos honra e respeito a todos. Não há outra forma. Srila Siddhar Maharaj fala, um yogi que faz qualquer outro tipo de yoga, meditação, fica com qualquer outro tipo de prática de yoga, qualquer tipo de prática de yoga, não vai controlar isso nessa vida, não é eterno. Você pode controlar todos os seus sentidos por algum processo de yoga, mas algum dia você cai. Você, que eu digo, todos nós.
Quando eu falo você, não é a Alessandra, somos todos nós. Nós vamos cair. Se quiser controlar pela meditação, ficar o dia inteiro pensando, não posso ser, quer dizer, eu tenho que ser humilde, tenho que ser tolerante, tenho que dar honra para aquela pessoa, mesmo ela não gostando de mim, mesmo ela batendo em mim, mesmo ela me prejudicando. Não adianta, não funciona. Não é meditação. Srila Siddhar Maharaj fala isso. É o processo da Bhakti Yoga. Servir, serviço. Silachara Maharaj fala, qual que é o principal mantra nosso? Serviço devocional. Isso vai limpar nossos defeitos, nossos vícios, todos eles, gradativamente. Claro que nós estamos muito encobertos por Maya. Então é uma limpeza diária, um pouquinho por dia. Você pega lá o Bombril, um pouquinho por dia. Bombril é uma marca, né? Mas ninguém está vendo agora, só vocês. Então, você pega lá a esponja de aço e todo dia um pouquinho, e vai limpando, e gradativamente tudo isso vai indo embora. Mas também tem outras coisas que temos que fazer. Srilacharya Maharaj fala, não basta apenas nós ficarmos fazendo o que é bom para a devoção, o que é favorável à devoção. Temos que rejeitar o desfavorável. São as duas coisas básicas. Aceitar o favorável à devoção, que são tudo isso que eu falei até agora, os processos de Bhakti Yoga, e rejeitar o desfavorável. Tem que andar junto isso. Se você somente fizer o que é favorável à prática e não rejeitar o que é desfavorável, você estará remando com uma âncora no fundo do rio, ou do lago, ou do que for. Tem que rejeitar o desfavorável. E como que vamos rejeitar o desfavorável? Primeiro com a inteligência, com o nosso intelecto. Temos que saber, não posso fazer isso, não posso quebrar os princípios. Eu tenho que seguir Ekadashi. Eu tenho que seguir o jejum no dia de jejum do nosso calendário. Eu tenho que honrar Prachada todos os dias, de preferência toda a refeição. É a mente que vai nos ajudar. Mas, conforme formos limpando a alma com o processo de Bhakti Yoga, isso vai se tornar natural. Você não terá mais desejo. Quem tem desejo de usar droga lícita ou ilícita, quem tem desejo de comer carne, vai ser retirado. Quem tem desejo de jogos, vai ser retirado. Quem tem desejo de sexo ilícito, isso será retirado gradativamente. Com o processo correto de Bhakti Yoga. Temos que fazer o processo correto e ir gradativamente rejeitando o desfavorável. Foi dada uma aula, Silachara Maharaj deu, nós comentamos aqui, está postado no grupo do YouTube do Templo de São Paulo, em alguma das aulas anteriores, foi falado sobre isso, o que é desfavorável à devoção. Então, é o único processo, Alessandra, como se livrar dos vícios? Praticando. Não há outra forma, praticando, cantando Santo Nome, praticando. A Regina fez uma pergunta. Pessoas que fazem maus tratos a animais serão castigadas ainda nessa vida? Então, Regina, é dito que essa vida você cumprirá o que você fez nas anteriores. Tudo é possível. Não posso falar não vai ser, mas provavelmente vai ser para as próximas. Toda ação tem sua reação. Você castiga o animal, não é só animal, você castiga o ser humano, você castiga o animal, você castiga uma planta, qualquer coisa que você castigue, que você faça sofrer. O karma ruim está relacionado ao sofrimento que você causou e eu causei, todos nós causamos as almas nas vidas anteriores. Aí virá o karma ruim. É o sofrimento que causamos às outras almas. E o karma bom é a alegria, a felicidade que produzimos, que proporcionamos às outras almas. Então, quando você passa a mão no cachorrinho, agrada ele, lavando o rabinho ou não, ele está feliz, você vai ter um karma bom. Se você chuta um cachorro, você vai ter um karma ruim. Ou bate nele, ou faz o que for. Vai ter um karma ruim.
Mas tanto o karma bom como o karma ruim nos trará de novo para a Terra, para o mundo material, não para a Terra. Nos trará de novo para o mundo material. A única coisa que não produzimos karma quando fazemos é o serviço a Deus. Hoje eu postei no Facebook uma aula que foi a resposta de Shilachara Maharaj a uma pergunta feita no domingo agora, domingo passado. Eu postei no Facebook, eu vou postar no grupo do Templo de São Paulo. Quando acabar o programa, assim que acabar o programa, eu vou postar isso no grupo do Templo de São Paulo. Temos que ler e compreender, não ficar revoltados com o que está escrito lá, porque são palavras fortes, porque a verdade normalmente não é muito palatável, não é muito bem-vinda. Não bem-vinda, mas a verdade às vezes é dura. Então temos que compreender, porque quem está falando é um devoto puro de Deus. Não é como foi falado a pergunta aí com o grupo anterior, que estava falando que a mãe, falaram para a mulher que ela escolheu os 2 filhos que tinham sido suicidas na vida anterior. Então, quem está falando isso? Como que vamos confiar que isso é real? Agora, quando um mestre espiritual, um guru fidedigno, como está aqui ao meu lado, Shilachara Maharaj, do lado, Shila Govinda Maharaj, Shila Siddhar Maharaj, quando eles falam algo, quando eles escrevem algo, temos que refletir e falar, não, a minha mente não aceita o que ele está falando. O meu intelecto não aceita. Por quê? Porque eu ainda estou com a alma não totalmente limpa. A minha alma ainda está com ilusão, mas a partir do momento que vamos limpando a alma, vamos vendo que ele tem razão, eles têm razão. Eles são os donos da verdade. Eles vieram do mundo transcendental. Eles são os devotos mais queridos de Deus aqui na Terra, de Krishna. Então, às vezes, lemos, não concordamos, várias pessoas às vezes me mandam no outro dia ou no mesmo dia, me mandam mensagem por WhatsApp, questionando, mas o guru falou isso, mas ele falou isso, ele falou aquilo, eu não concordo. Mas eles são almas puras, não nós. Por isso que temos que ter um mestre espiritual. Se ele está falando aquilo, existe a sucessão discipular, como eu disse para a pessoa que estava ouvindo. Quem está te falando isso? Que você escolheu ter os filhos, eles foram suicidas na vida anterior. Quem é o mestre espiritual dele? E quem que é o mestre do mestre? Porque é especulação. A maioria das coisas são especulações. Então, nós temos um guru para amparar. Temos a sucessão discipular de guru para discípulo, guru para discípulo, guru para discípulo. E o Sri Chaitanya Sarasvati tem a sucessão discipular. Shila Siddhar Maharaj fundou a missão. Passou o bastão, passou a cadeira dele para Shila Govinda Maharaj. Então, todos que seguiam Shila Siddhar Maharaj, se não seguem Shila Govinda Maharaj, não estão seguindo o seu guru, porque o guru falou, ele é o meu sucessor. Quem somos nós para questionar algo? E aí Shila Govinda Maharaj é o sucessor de Shila Siddhar Maharaj. E antes de abandonar o corpo, Shila Govinda Maharaj falou, Shilachara Maharaj é o meu sucessor. Todos estão sob o abrigo dele. Todos estão sob o guarda-sol dele. O abrigo embaixo do guarda-sol dele. Embaixo do abrigo dele. Ele é sucessor. Então ele falou. É um devoto puro. E quem que falou que é um devoto puro? O mestre dele, Shila Govinda Maharaj, que também é um devoto puro. Então, essa aula de hoje, que eu vou postar agora, já postei no Facebook, leia com atenção e veja que realmente fazer karma não é bom. Fazer karma não é bom. O que é bom é servir Deus, porque aí ganharemos mérito espiritual e algo eterno. Quando damos algo temporário para alguém, vamos receber algo temporário. Quando damos algo eterno para alguém, vamos receber algo eterno. E o que é eterno? O mérito espiritual. Como eu falei na aula, Krishna, Deus, não está preocupado com o nosso corpo.
As pessoas não compreendem isso. Todo mundo pede para ser curado da doença, curado. Mas foi Krishna, foi Deus que deu a doença, de acordo com o seu mérito, de acordo com o que você plantou nas vidas anteriores, Ele está dando agora para nós doença, falta de dinheiro, falta de comida. Tem muita gente na pandemia passando fome, com dificuldade. É o karma. Deus deu isso. E o que Srila Maharaj fala nessa aula? Nós vamos comentar melhor essa aula depois, daqui a alguns dias, mas só para dar um resumo dela. Ele fala, se dermos algo temporário para alguém, estamos somente tirando momentaneamente o sofrimento dessa pessoa. É momentâneo o sofrimento que ela estava cumprindo. Estamos somente retardando, mas ela vai ter que cumprir. Se ela tem o karma ruim de passar fome, você der comida, algum dia ela vai ter que passar fome. Não há como mudar isso. Leia com atenção essa aula, reflita. Qualquer dúvida pode mandar mensagem no WhatsApp, porque é uma aula muito importante, esclarecendo por que o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, ele foi criado para dar algo eterno para os outros, para dar a consciência de Deus para os outros. São 15 tópicos, 15 descrições. Hoje eu postei uma. Gradativamente eu vou postando uma por uma. Então, vamos ver se tem mais perguntas. Se não tiver... Alessandra. O que é karma ruim? Karma ruim, Alessandra, é toda vez que nós sofremos. Um exemplo prático. Você sofreu, eu sofri por algum motivo, qualquer um aí que está assistindo, o cachorro, a planta, qualquer um que está sofrendo, é karma ruim. Estamos cumprindo a ação que fizemos ruim para outras almas, nas vidas anteriores. Então, isso é karma ruim. Toda vez que você tiver um sofrimento, eu tiver um sofrimento, é um karma ruim. Toda vez que você tiver uma alegria material, é um karma bom. E nossa vida é um ciclo de karma ruim e bom, ruim e bom. Uns mais com ruim, outros mais com bom. Mas todos nós temos. Se não tivéssemos mais karma, não estaríamos no mundo material. E a única forma de não termos mais karma é nos rendermos totalmente a Deus. É a única forma. Então, karma ruim é isso. Não sei se foi essa exatamente a pergunta que você fez. Mas karma ruim é isso. Toda vez que sofremos, estamos cumprindo o karma ruim. Toda vez que fizermos alguém sofrer, iremos cumprir um karma ruim na próxima vida. Plantamos o bem, colhemos o bem. Plantamos o mal, colhemos o mal. E da mesma forma o bem. Plantamos o bem, colhemos o bem. Plantamos o mal, colhemos o mal. Sempre assim. Agora, o ideal é não plantar nem o bem nem o mal. O bem, claro, temos que plantar o bem. Mas o que é o bem? Esse texto que eu postei hoje, vou postar no grupo, ele explica o que é o real bem. O real bem de alguém é dar misericórdia, dar amor eterno para a pessoa, para a alma. Isso é o bem maior. O bem maior não é dar algo temporário para a pessoa. O bem maior é dar algo eterno. Não somos contra fazer o bem material para ninguém, mas estamos gastando energia com algo que não é eterno. Srila Maharaj falou na aula dele, na resposta, ele falou, então, às vezes fazemos uma caridade para o governo ficar feliz conosco. O governo, assim, ele contou uma história da Índia, né? A Índia está proibido, bloqueio, tem bloqueio lá. Bloqueio de carros, ninguém pode sair na rua. Foi prorrogado durante mais um mês agora. Até dia 1º de julho estava prorrogado o bloqueio. Acho que é o 4º bloqueio que foi prorrogado. Então, qual a forma de Acharya Maharaj, Srila Acharya Maharaj, continuar a construção dos templos que não pararam? Com a forma dele ir no local sagrado, como ele foi em Panihati na semana passada, quinta-feira passada. Qual a forma, se ninguém pode andar de carro?
o governo vê que ele faz algo de caridade, então ele fez alguma caridade. Mas qual o objetivo dele ter feito essa caridade? Ele ir fazer serviço a Deus. Não a caridade em si. Foi um artifício para fazer o serviço a Deus. Para ir em Panihati, para ir continuar a construção da casa de Deus. Ele não fez aquilo porque ele fez a caridade para dar comida e roupa para a pessoa, porque a pessoa estava com frio e estava com fome. Porque isso, como ele diz no texto, é temporário. Ele fez isso para o governo permitir, de alguma forma, que ele andasse de carro e servisse Deus. Que ele continuasse a construção do templo para servir Deus. De que forma? Para que os devotos vão irem ao templo no futuro. Então, ele fez uma caridade com o intuito de continuar a servir Deus, porque ele estava bloqueado pelo governo de fazer algumas atividades de servir Deus. Então, aí ele usou esse artifício, mas o nosso foco do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, como ele diz muito claro no livro dele, Orientação 3, parte 13 dessa distinção do que é o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, ele fala, o foco é dar algo eterno para alguém. Mas leia com calma, com atenção, qualquer coisa a gente pode comentar na aula amanhã, ou de repente pode mandar a mensagem e eu respondo em box. Mas leia com atenção, é uma aula muito importante. É muito importante nós termos essa concepção. A consciência de Krishna é dar algo eterno, não é dar algo temporário, porque tudo que é temporário está relacionado ao nosso karma. Tudo que não é eterno está relacionado ao nosso karma.